Seja muito bem-vindo ao canal João 8:32 e conhecereis a verdade vos libertará. Hoje eu queria falar a respeito do reino dos céus. Jesus falou a respeito do reino dos céus, Jesus sempre pregava isso. Nós cremos no reino dos céus, nós esperamos o reino dos céus. Os judeus ainda esperam o reino dos céus. Mas o que Jesus quis dizer quando ele disse em Mateus 4,17 assim: a partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse foi o início do ministério de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista, foi ao deserto em jejum e foi tentado por Satanás. E então o seu ministério se inicia. E as primeiras palavras de Jesus, relatadas por Mateus, né? Cada evangelista relata uma sequência diferente dos atos, por um motivo específico, cada um deles escrevia com uma visão diferente, né? E Mateus e Marcos começam por esse ponto, né? As primeiras palavras de Jesus, né? E Jesus disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse arrependei-vos, no texto original grego, é a palavra metanoia. E já falei aqui em outros vídeos, e muitos têm explanado a respeito desse termo, né? A palavra metanoia significa mudança de vida, mudança de caminho, mudança de mente. E é a primeira palavra de Cristo, né, que diz para nos arrependermos, para que a nossa vida mude, pois é chegado, ou tem chegado, o reino dos céus. E o que consiste nessa mudança de vida? A nossa tendência humana é sempre, ao buscar o reino de Deus, buscar as bênçãos. Muitas mensagens hoje em dia têm partido para esse ponto, apenas de conquistar aquilo que Deus pode nos dar. Sim, Deus nos abençoa? Sim, Deus nos abençoa. Mas esse não é o foco da mensagem do reino de Deus. Eu quero, a partir desse vídeo, começar uma série de vídeos falando a respeito do reino de Deus, o reino dos céus. Como é esse reino? É um reino que nós queremos aqui na terra? É um presidente evangélico? É um governador evangélico? São donos de lojas evangélicas? São os evangélicos dominando esse mundo? Esse seria o reino dos céus? O que seria o reino dos céus? Em próximos vídeos eu vou falar a respeito do reino dos céus, a diferença do reino dos céus e do reino terreno. Mas aqui nesse vídeo eu queria falar um pouco a respeito preparar terreno, né, preparar o caminho para essas mensagens. E como disse, a primeira palavra de Jesus vai falar a respeito do arrepender-vos, da mudança de vida, da mudança de mente. Nós, ao abraçarmos o Evangelho, ao dizer que caminhamos com Cristo, a sermos servos de Cristo, seguir a Cristo, nós precisamos mudar a nossa mente. Então tudo aquilo que trazíamos em nossas mentes, em nossos corações, agora é invertido. Muitos de nós chamamos esse passo de conversão, se converter. Quando a gente converge de um caminho, a gente não pode continuar seguindo na mesma direção. Há uma conversão, uma mudança, geralmente de 180 graus. Se você está indo nesta direção, você converte, você converge e começa a andar em outro caminho. O reino dos céus é diferente de tudo aquilo que nós temos no reino terreno. É muito diferente e nós veremos isso um pouco nesse vídeo e mais nos seguintes. Muitas vezes nós dizemos que nos convertemos, que somos servos de Cristo, que seguimos a Cristo, que somos cristãos, que somos crentes, que somos evangélicos. A nomenclatura não importa muito, o que importa é o nosso coração, porque Deus sonda o nosso coração. E quando tomamos esse passo, muitos de nós tendem a pensar, muitas vezes automaticamente, muitas vezes não há uma maldade nisso, mas às vezes uma ignorância do reino dos céus, do reino de Deus, da sua palavra. E nós pensamos que agora Deus vai resolver todos os nossos problemas. Então nós pegamos os nossos projetos, as nossas ideias, os nossos planos de vida, colocamos nas mãos de Deus e diz: Senhor,
agora o Senhor me ajuda, agora o Senhor vai realizar aquela casa, aquela mansão na beira da praia que eu queria comprar e eu não tinha como, agora o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, pode comprar essa casa para mim. Será que é isso que é viver a vontade de Deus? Será que é isso que é viver no reino dos céus? Será que é isso que Deus tem para nós? Eu quero comprar uma Ferrari, eu não posso comprar por mim, mas Deus pode, todas as coisas pertencem a Deus, então Ele pode me dar uma Ferrari. Né? Alguns dizem que todos os cristãos têm que estar por cabeça e não por cauda. Aí eu faço uma pergunta para você, se todo mundo for patrão, quem é que é funcionário? Se todo mundo for líder, quem é o liderado? O reino de Deus não funciona assim. Jesus nos deu vários exemplos que veremos nos vídeos para frente de serviço. Jesus disse que veio para servir. Jesus, sendo Deus, né, se fez homem e serviu como servo, lavou os pés dos discípulos. Até Pedro não entendia, Senhor, como o Senhor vai lavar o meu pé? E Jesus disse, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro disse, então me lava todo. O reino de Deus, o reino dos céus, vai contra tudo aquilo que nós temos em nossa mente, do que nós conhecemos do reino terreno. Então nós precisamos aprender pela palavra do Senhor o que é, como é esse reino dos céus. Talvez você não queira, talvez você ache chato, mas a palavra de Deus, aquele que quiser me seguir, né, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser o reino dos céus. E não, Jesus não está propondo, Deus não está prometendo a sua vitória no reino terreno. O Senhor abençoa? Sim, é claro que abençoa. Mas Deus deseja obediência de nós, deseja que estejamos focados na vontade soberana dEle e não em nossas próprias. Deus abençoa o desejo do nosso coração muitas vezes, mas quando esse desejo do nosso coração está alinhado com a vontade do Senhor, que é soberana e muito melhor do que a nossa própria vontade. Então, nós vemos que o ponto principal do Evangelho é o arrependimento. Eu tenho visto alguns vídeos, alguns grupos que têm falado a respeito de um avivamento, tem muitos que têm dito que está ocorrendo um avivamento, outros pregando um avivamento, alguns dizendo que podemos provocar um avivamento, mas poucos têm pregado o arrependimento. E sem arrependimento não há avivamento. Se nós estudarmos na história da igreja, todos os países, as cidades, estados que houveram um verdadeiro avivamento, houve primeiro um arrependimento, um quebrantamento, uma mudança de vida, uma mudança de mente. Então Deus derramou o avivamento naquele lugar. E cidades eram transformadas, totalmente transformadas. É um assunto muito longo, né? A história dos avivamentos, que faz parte, é um trecho da parte da história da igreja. É um tema muito longo e extenso, mas quem sabe em breve faremos alguns vídeos a respeito disso. Porque é muito interessante, vale a pena estudar. Se você tiver interesse, busque, vá atrás. No YouTube mesmo tem muitos vídeos bons a respeito da história da igreja, da história dos avivamentos. E você verá que esses movimentos que têm acontecido nos dias de hoje, claro que não em todos os lugares, alguns lugares têm acontecido avivamentos, muitos países na África têm vivido grandes avivamentos, muitos lugares do mundo, mas muitos outros que têm dito que é um avivamento e na verdade não são. Na verdade são apenas alguns movimentos emocionais, né, de pessoas focadas da maneira errada no querendo transformar o reino terreno no reino de Deus e tem confundido um pouco as coisas. Né? A ideia desse vídeo é esclarecer a respeito do reino de Deus e que algumas confusões, alguns erros teológicos e doutrinários sejam entendidos melhor. E nesse reino de Deus, o reino é de Deus. Isso significa que Deus é o Rei, Deus é o Senhor, é o nosso Senhor e nós somos servos. Como servos, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Isso é um pouco lógico, eu creio. Se pararmos para pensar profundamente
em nossas vidas como servos de Deus, um Deus todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, não podemos pensar que esse Deus está disposto a fazer as nossas vontades. E sim, ao contrário, nós devemos estar dispostos a fazer a vontade do Senhor. Poderia citar aqui vários textos bíblicos a respeito disso, do nosso serviço, de servir ao Senhor, daquilo que Deus quer de nós. Mas eu quero seguir um pouco mais adiante, que esse não é o foco desse vídeo. O foco é o reino. E eu quero partir para a segunda parte do texto, a primeira palavra, arrependei-vos. E na sequência Jesus diz, pois é chegado o reino dos céus. Onde é chegado? Os judeus esperavam por esse reino, desde Davi, desde Salomão, o povo judeu esperava por esse reino, esperava por um momento em que eles dominariam o mundo e assim eles esperavam um Messias que fosse um grande governante, um grande rei, um grande líder militar, que acabasse com os romanos e colocasse o povo judeu no topo mais uma vez. Mas não foi assim que o reino de Deus foi implantado. Os judeus ainda esperam esse Messias, né, que domine, né, que coloque eles como um centro do mundo, mas Jesus veio quebrando tudo isso. Por isso que os judeus não o aceitaram, porque era um rei humilde, um senhor humilde e servo que veio para servir a todos. E não se encaixava naquilo que eles tinham na mente deles. E os judeus continuavam sendo massacrados pelo governo romano e Jesus veio com a proposta do reino dos céus totalmente diferente daquilo que eles esperavam. E muitos de nós também têm essa mesma mentalidade. Muitos hoje em dia têm pregado essa mesma mentalidade de ser cabeça e não cauda, de que alguns chegam a dizer que todo crente tem que ser rico, que Deus quer que todo cristão seja rico. Eu não sei qual é o texto bíblico onde ele encontrou isso, mas em toda a passagem da mensagem de Cristo, dos evangelistas, dos escritores das cartas de Paulo, os outros escritores, nenhum deles diz isso. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós que sejamos servos como Cristo. O exemplo maior é Jesus Cristo, que lavou os pés dos discípulos, como eu disse, que servia, que estava sempre pronto a ajudar, pronto para conversar com aqueles necessitados, com aqueles que estavam oprimidos. A mulher samaritana, que além de ser mulher, era samaritana, e Jesus foi lá e quebrou todos os paradigmas e conversou com ela, e através dela uma grande obra foi feita naquele lugar. Então esse é o reino dos céus. Esse é o reino dos céus, esse é o reino que Jesus implantou, que vai de contra tudo aquilo que os homens pensam sobre reino. Mas como Jesus disse, o reino dos céus é chegado. E ele não mentia, então ele não queria dizer que o reino estava por vir, que o reino seria nos céus. E esse reino é implantado por nós, seus servos. Esse reino, todas essas mensagens que Jesus proferia, que Jesus ensinou, que Jesus treinou os 12 para seguir implantando esse reino. E nós somos também esses discípulos que devem implantar esse reino na terra. E na sequência do texto que lemos de Mateus 4,17, no versículo 19, Jesus, versículo 18 e o 19, Jesus encontra Pedro e André, seu irmão, e os chama, segui-me e vos farei pescadores de homens. Então era a implantação do reino e Jesus chamou os 12, como eu disse, e nos chama também para implantar esse reino. Esse reino é implantado na terra através de nós, servos do Senhor Jesus, servos de Deus. Nós devemos implantar esse reino. Não devemos sair por aí pregando que todos serão ricos, que Deus dará tudo a todos, pois não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que devemos servir aos outros, amar ao próximo. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Amar o próximo, servir, lavar os pés, ajudar os necessitados, cuidar de órfãos e viúvas. Esse é o reino dos céus. E Mateus encerra o seu evangelho dando foco nisso. No versículo
O versículo 19 e 20 do capítulo 28 são os últimos versículos do Evangelho segundo Mateus, que diz assim, Jesus falando, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Então, isso que Jesus deixou, todos os seus ensinamentos, né? E Mateus frisa no final, que devemos ensinar a observar todas as coisas que eu vos tenho dito, que Jesus disse, todas as coisas. Então Mateus dá ênfase no final do evangelho que ele escreveu, essa mensagem de Cristo, que devíamos ensinar a observar todas as coisas que Cristo ensinou. Então, uma das coisas, como eu dizia antes, uma das coisas que o Senhor espera de nós, que devemos ensinar a guardar, a observar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Não podemos deixar que a nossa vida seja levada pelo reino terreno, e sim pelo reino dos céus. Se você deseja estar, servir ao Senhor, se você deseja ser parte desse reino, você precisa entender qual é esse reino, como é esse reino. E para encerrar essa introdução a respeito do reino dos céus, eu vou fechar com um texto de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, que diz assim, e sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com advertência, nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então os judeus queriam saber de Jesus a respeito do reino. Quando o reino vem, como eu disse, eles estavam esperando esse reino. E Jesus vinha falando do reino. Então os judeus perguntaram para ele. Quando os fariseus, né, que eram os mais estudiosos, os mais dedicados dos judeus, né, perguntaram para ele, quando vem esse reino? E Jesus disse, esse reino não virá com advertência, não será anunciado esse reino. Porque o reino não está aqui ou ali, o reino está dentro de vós. O reino dos céus está dentro daqueles que fazem a vontade do Senhor. Aqueles que pregam as boas novas, aqueles que seguem o exemplo de Jesus, que servem como Jesus serviu. Nós somos os representantes desse reino. Nós somos os embaixadores do reino, como diz a palavra do Senhor. Na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios 5:20 diz assim, ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Nós somos os embaixadores. Então nós é que implantamos esse reino dos céus na terra. Quando você faz o bem para o seu próximo, quando você ama o seu próximo, quando você dá um bom testemunho de Cristo, da obra de Deus em sua vida, assim você implanta o reino dos céus na terra. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe, um grande abraço e até mais.